agradecer o acolhimento, né? Como você falou, quando a gente chega a essa casa, os tarefeiros, muito bênção de nos receber, com muito carinho, com muita alegria. E uma coisa que eu estava falando com a minha esposa, a Leila, que ela mesma comentou, quando a gente chegou, a gente recebeu uma balinha, um carinho que é, né, nos detalhes dessa casa. Então, é a terceira vez que eu estou aqui. Então, meu nome é Abilson Pacheco, nós somos tarefeiros lá do Grupo Espírita João Batista, que agora no dia 24, né, por ser também comemoração em João Batista, lá a nossa casa faz 86 anos. Aqueles que estiverem em Macaé, se quiserem, às terças e quintas, nós estamos lá abertos, às 19 horas, sintam abraçados por nós. E agradecer a casa, vamos convidar mais uma vez, para que a gente possa aqui fazer a reflexão da proposta que nós trouxemos para hoje. Conhecimento que liberta e o amor que edifica. Isso nos traz como sendo uma bússola para que cada um de nós possamos caminhar em direção à perfeição, que todos nós vamos alcançar, em direção à felicidade que todos nós buscamos. E muitas das vezes fazemos as perguntas: como fazemos a caminhada? E a nossa proposta de hoje, como a irmã Leila colocou na nossa oração inicial, quando nos faz o convite, a gente busca estudar um pouco mais sobre esse tema, para que a gente possa aqui estar conduzindo neste momento uma linha de raciocínio que auxilia todos nós aqui. Cada um de nós estamos na nossa caminhada individual e temos necessidades diferentes, embora com várias encarnações. E aí, o que nós entendemos por este conhecimento que liberta? Nos liberta de quê? Nos liberta do sofrimento, porque a ignorância, em muitos casos, na sua grande maioria, nos causa sofrimento. Como nos diz o que é o mal? É a ignorância do amor. Mas nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, o Espírito de Verdade. Para aqueles que estão vindo aqui na doutrina espírita a primeira vez, Jesus, quando veio a esse orbe encarnado, nos disse que enviaria o Consolador prometido, o Espírito de Verdade que ficaria conosco e ficará conosco para sempre. O Espírito de Verdade é uma pleia de espíritos, inclusive o Santo Agostinho faz parte desse grupo e outros mais espíritos que já alcançaram o patamar, e nos traz as suas revelações. E uma delas, que nos traz nesse capítulo 6, no item 5, ele dá um recado para os espíritas. E nós abrimos esse recado para todos aqueles que estão dispostos a fazer o caminho, a fazer as suas tarefas para alcançar a felicidade verdadeira. Ele diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruir-vos, eis o segundo. Então, com esta mensagem do Espírito de Verdade, Emmanuel nos desdobra, muitas das vezes, com relação às duas asas para que possamos alçar voos maiores.
conhecimento e o amor. E quando o Espírito de verdade nos traz que amai-vos, eis o primeiro ensinamento, para que a gente possa abrir a nossa mente para alcançar novos conhecimentos, temos que ter essa centelha de amor. E aí nós vamos aqui fazer a abordagem com relação ao amor inicial. Porque se o Espírito de verdade nos traz amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e se Jesus fortalece, ratifica e nos diz que o amor é o nosso caminho, então nós fazemos uma reflexão, ainda não compreendemos de fato o que é o amor. Não compreendemos ainda. Nós temos informações que vão fazer com que cada um de nós vamos aprendendo o que é o amor. E nós temos nas revelações da doutrina espírita com relação ao amor de Deus. É interessante que, para que a gente possa estar aqui conversando, o primeiro ponto que deve ser comum entre todos nós é a crença em Deus, no Criador, na causa primeira, no amor. A partir do momento que nós temos essa informação sobre o Criador, e que não estamos sós, e que estamos imersos no seu amor. Para muitos de nós é muito subjetivo. Como está imerso no amor divino? Como que está acontecendo guerras? Como que acontecem crimes? Estamos imersos no amor de Deus? Ainda não temos condições de compreender o amor de Deus? E o conhecimento vai nos trazer a reflexão e a compreensão da necessidade de cada uma dessas situações que vivemos. Muitos dizem que é a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus. Deus permite que tudo isso aconteça em nosso planeta para que nós possamos crescer, avançar, evoluir espiritualmente. E muitos de nós precisamos de vencer desafios dolorosos, mas estamos constantemente respirando no hálito divino. Se nós formos lá em Gênesis, uma comparação, e Deus criou o homem e com um sopro lhe deu vida, o hálito divino. O hálito divino nós estamos imersos permanentemente. O seu amor de Deus está conosco todos os segundos. Todos os segundos. Nós, que muitas das vezes desligamos aquela chavezinha e nos desconectamos com esse hálito divino, mas nem por isso estamos abandonados. Então é o amor divino que nos faz com que possamos avançar. E aí nós vamos lá em Paulo de Tarso. Nós temos a lembrança de Paulo de Tarso, para aqueles que já ouviram falar, que na época de Jesus, antes de se tornar Paulo, como Saulo, era o perseguidor dos cristãos. Mas ele tinha dentro do seu coração um caminho, só não tinha ainda o conhecimento. O conhecimento que ele tinha ainda não conseguiu fazer naquela época como Saulo. E a partir do momento
que ele conhece Jesus, que ele conhece o Evangelho de Jesus, conhece os seus ensinamentos, ele começa a refletir. E muitos conhecem a primeira carta aos Coríntios, que Paulo nos traz, no capítulo 13. Muitos conhecem, é uma das coisas mais lindas que Paulo nos traz, que ele fala sobre o amor. E nós possamos pegar essa mensagem de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele nos diz sobre o amor. Porque muitos de nós ainda ficamos na dúvida. Lembramos, por exemplo, nós temos a música de Djavan que fala: vem me fazer feliz porque eu te amo. Não deveria ser: eu vou te fazer feliz porque eu te amo? Então a nossa compreensão de amor ainda não está plena. E Paulo nos traz, quando nós falamos aqui que a nossa proposta é o conhecimento que liberta e o amor que edifica. O amor que edifica. E para construir o amor, edificar é construir. Para construir o amor, nós precisamos de um projeto. Nós precisamos de métodos. Amor não é uma coisa que brota de uma hora para outra. Você joga uma sementinha, deixa lá e ela vai crescer. Você precisa adubar, você precisa irrigar, você precisa cuidar. Mesmo? E Paulo vem nos trazendo, né, que o amor é paciente. Ele vem construindo para a gente um projeto para que a gente possa desenvolver dentro de nós, edificar o amor. O amor é paciente. Poxa, então eu não amo ainda, mas eu tenho que desenvolver uma paciência. Eu tenho que esperar. E alguns que estão aqui, talvez sejam parecidos comigo, eu sou um pouquinho ansioso além da média natural, normal. Minha ansiedade é um pouquinho acima. Então, nesta encarnação, eu tenho que trabalhar a paciência. Eu sabendo disso, porque muitas das vezes eu falo para minha esposa, eu sou muito racional, mas eu quero desenvolver o amor dentro de mim. Ela fala: mas você já está desenvolvendo. Não, eu quero desenvolver logo. Calma. Né? Então o amor é paciente. Se lembrarmos disso todos os dias, a gente começa a adubar essa semente. E o segundo, Paulo nos diz: o amor é bondoso. O amor é bondoso. Então, ele é afável, ele é doce. O amor não é amargo. O amor, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, não exige. Você me ama? Não, mas você me ama. Isso não é amor. Quem ama, não exige. Paulo que está nos trazendo. O terceiro, aí uma das outras coisas, talvez muitos de nós, quando éramos jovens, eu falo jovem porque eu estou com 63 anos, né? Então, quando eu tinha meus 20 anos, Paulo diz assim: o amor não é ciumento. Ah, meus 20 anos. Era o tempero do relacionamento negativo. Não é tempero.
ciúme não é tempero de relacionamento nenhum. O amor não é ciumento. Nós temos que tirar dentro de nós o sentimento de posse. Sentimento de posse, de desapegarmos. Então Paulo vem nos trazer. Então, eu, Amilson, com 20 anos, era muito mais ciumento do que hoje. Hoje eu percebo que ainda tem um pouquinho. Olha a humildade, ó. Tem um pouquinho. Mas admitindo que tem, e verificando as situações, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar em mim. Porque o meu objetivo, Amilson, nesta encarnação, não é desenvolver mais a razão. A razão porque está sobrando. E essa razão, quando sobra, me deixa inflexível, insensível. Razão demais. Então a gente tem o quê? É o conhecimento e o amor que edifica. Então, ciúmes, cuidar, sim. Ter atenção com o outro, sim. É ciúme, não. Nós não somos donos de ninguém, nem dos nossos filhos. Bom, Paulo está dizendo isso. E aí, o quarto que Paulo nos traz: o amor não se vangloria. O amor não se vai e desce. Como é que é esse processo? Não, mas eu amo a minha esposa. Não, você viu? Eu cuido dela bem. Cuidado, Paulo está dizendo, não sou eu. Depois ele diz: o amor não fica soberbo. O amor não é arrogante. O amor não é orgulhoso. O amor é humilde. Mas Paulo nos está trazendo, diz para a gente, uma meta, um objetivo. E eu tenho que ficar tranquilo, que eu ainda não estou assim, mas eu vou me esforçar para isso. Esse é o processo. Edificar o amor, construir o amor dentro de nós. E aí ele continua: o amor não é indecoroso, ele sabe ser discreto. A sua declaração de amor não precisa que o universo esteja sabendo, o universo material. Não precisa. E ele continua: o amor não busca os próprios interesses. Como diz Djavan, né? Vem me fazer feliz porque eu te amo. E às vezes a gente pega algumas canções e traz uma mensagem muito importante. As músicas de Djavan são excelentes. Mas o espírita, ele tem que desenvolver o senso crítico, o conhecimento e o amor fará com que a gente possa dizer: não, vamos mudar aqui, Djavan. O que você acha? Vamos mudar assim. Vou te fazer feliz porque eu te amo. Olha que beleza, se ele mudasse, né? Mas ele é o artista. Eu, Amilson, estou aqui no momento da razão. Tem que ter o amor também para com o Djavan. Perceberam? Senão a gente entra julgando tudo, criticando tudo. Não, porque está escrito, porque é assim. E aí Paulo continua: o amor não se torna irado. Aí aqui, um parênteses, para que a gente possa observar que indignação é saudável. Se indignar é saudável, mas praticar violência não. Irado é quando você está indignado e pratica violência. O amor em nenhum momento pratica violência.
bate, o amor não mata, o amor não maltrata, o amor não fala com agressividade para ninguém. O dia que falarmos com agressividade para alguém, a gente ainda não tem amor com essa pessoa. O amor não se ira. Eu amo, eu fiz isso para preservar. Não. O amor não agride em nenhum sentido. Agressão moral, agressão verbal. Amor não agride. Aí nós vamos começar a construir o amor verdadeiro. Então nós precisamos adquirir esse conhecimento que vai nos libertar. Porque ainda temos algumas ideias equivocadas sobre o amor. Então precisamos fazer essa reflexão em nós, não no outro. Porque de fazer reflexão em cima do outro, nós já estamos cheios. Precisamos desenvolver a reflexão íntima em nós. E Paulo continua: o amor não leva em conta o mal. Não fica relembrando situações do passado. Estamos casados há tantos tempos, mas você lembra quando a gente começou o namoro, que você fez isso? Já se passaram 30 anos. São dois diferentes, já aprenderam bastante, já caminharam bastante. Para que ficar lembrando de coisas ruins que você já superaram? O amor não leva em conta o mal. O amor não se alegra com a injustiça, quem quer que seja, até com aquele maior criminoso. Nós, do movimento espírita do nosso país, nós somos em defesa da vida, em defesa da vida. E esse projeto do movimento espírita nacional, de sermos em defesa da vida, é em todos os sentidos. Somos contra o aborto, somos contra a pena de morte. Nós fazemos essa declaração. A gente não se alegra quando o criminoso que cometeu o maior crime fosse assassinado dentro do presídio. A gente não se alegra. O amor não se alegra com a injustiça. Com a injustiça. Quando ele diz aqui, o amor se alegra com a verdade. Verdade. Verdade é uma coisa, a injustiça é outra. Como que é esse processo? A verdade não agride. A verdade, no primeiro momento, disse assim: amigo que é amigo, fala a verdade com carinho, mas fala a verdade. Que a verdade ela pode ser dita de duas formas: para pisar ou para ajudar. E às vezes é a mesma verdade. Mas que energia que eu vou colocar nessa verdade? O que está dentro do meu coração para eu colocar aquela verdade? Que eu sou dono da verdade? Então Paulo nos diz: o amor não se alegra com a injustiça. Então, para que a gente possa trazer essa primeira parte, o que Paulo nos traz é que o nosso amor precisa ser orientado pela sabedoria e precisa ser expressado com harmonia e beleza. Harmonia e beleza. O nosso amor precisa ser expressado. E se em algum momento eu expresso o meu amor que não seja com harmonia e
com beleza, não é amor. Interessante que a gente faz um estudo para vir aqui trazer, e as ideias vêm e assim, caramba, só falta 20 minutos. Mas é gostoso a gente estar conversando sobre as mensagens de Deus, sobre aquilo que nos ajuda. E quando eu venho aqui e preparo, eu estava falando para minha esposa, Leila, a gente faz um estudo e está quase preparando como se fosse um contrato. Aí eu estou vindo aqui no cartório e está cheio de testemunhas para aquilo que eu estou dizendo. E vocês, automaticamente, com a energia de vocês estão assinando esse meu contrato para comigo mesmo. A doutrina espírita, ela tem essa questão. Quando um tarefeiro se prontifica a vir aqui para falar, se preparar, ele está assinando um contrato dele com Deus e com as testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas. E que essa energia que a gente esteja nesse momento, passando nesse ambiente, que cada um de nós que estamos em uma posição, podemos assumir um compromisso conosco mesmo. Como que vai ser a minha caminhada? Eu quero me libertar de quais sofrimentos? O que eu quero construir com esse amor que hoje eu tenho? Mas a gente vai avançando, e agora nós vamos falar sobre o conhecimento que liberta. O conhecimento que liberta do sofrimento. Jesus, desde o início da construção do nosso planeta, Jesus nos mandou emissários, vários, que nos auxiliaram. Sócrates, Aristóteles, muitos outros. Talvez se eu falar eu vou esquecer de muitos. Mas um deles, que eu vou mencionar aqui hoje, é sobre Buda. Buda viveu 600 anos antes de Cristo. E ele nos trouxe 8 passos para a felicidade. Aí nós vamos pegar esses 8 passos da felicidade que Buda, há 600 anos antes de Cristo, já trouxe. Então a nossa humanidade nunca ficou desamparada. O conhecimento, desde o início do nosso planeta, Jesus como governador, nos trouxe emissários do bem para nos auxiliar. Porque todos nós sabemos que dentro da nossa consciência temos as leis divinas que estão adormecidas, mas que precisamos de auxílio para revivar. E Jesus sempre enviou. E vamos falar aqui os 8 passos de Buda em 17 minutos. O primeiro passo que Buda nos traz: crença correta. Isso nós estamos falando sobre o conhecimento que liberta. A crença correta. Você pode acreditar em qualquer coisa. Deus nos deu a liberdade para acreditar em qualquer coisa. Mas Buda, o enviado pelo Cristo no Oriente, percebe? Não foi só o Ocidente que recebeu, o Oriente, todo o planeta recebeu os emissários com conhecimentos para nos auxiliar. E Buda fala: a crença correta. Escolher. Cada um vai fazer a sua escolha. Você vai fazer a escolha correta para você. Não é a escolha correta para o outro. Quem está com uma crença X, essa é a crença correta para ele.
Se nós hoje estamos aqui na casa espírita, e se fizermos esta escolha dessa crença, o que ela nos traz? Ela nos traz uma conduta de proceder. Ela nos traz uma filosofia de vida. Ela nos traz uma proposta de como vamos caminhar. Então, eu devo ter escolhido a doutrina espírita antes de nascer, porque eu já nasci no lar espírita. Eu tive esse privilégio. Digo que é um privilégio, mas todos nós temos os nossos privilégios. Muitos fazem a escolha em um determinado momento, e é também um privilégio. Cada um de nós. Então, eu fui criado no lar espírita. Até hoje estou. E até hoje vivo o quanto preciso caminhar. E o que ele nos diz aqui é a compreensão nítida e clara do que somos. Compreensão nítida e clara. Então toda crença, ela tem que nos trazer isso. O que somos. Eu não sou o Amilson. Eu estou o Amilson. Mas eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito que estou caminhando para o meu processo evolutivo. Eu sou um espírito que reencarna. Eu sou um espírito que sou amado por Deus. Eu sou isso. Nesse momento eu estou Amilson, com este conhecimento, com esta crença. Não significa que na próxima encarnação eu posso estar em outra crença. Isso é lindo. Pena que só tem 15 minutos, não tem as ideias. Mas que cada um de nós possamos refletir sobre a crença correta. A crença que eu faço. Não é a crença que ninguém me impõe. Não é a crença que ninguém me fala. É que eu vou escolher. Minha escolha. Depois, Buda diz assim: o querer correto. Não basta só acreditar que aquilo é o correto. A crença correta é aquela, mas eu quero, a doutrina espírita para mim é a correta, mas eu quero de fato. Olha, a doutrina espírita diz que você precisa caminhar na porta estreita. Pô, que porta estreita é essa? Você precisa. E aí, opa, não, essa eu não quero. É o momento da pessoa. Mas esse é um conhecimento que liberta. Ah, eu não quero me libertar agora. Ok, é o seu tempo. Nenhum de nós, quando desencarnamos, chegamos no plano espiritual, nenhum espírito superior vem dar um puxão de orelha na gente. Você não fez aquilo? Não. A nossa consciência. É a nossa consciência. Deus não força ninguém. A liberdade é importante. Mas precisamos o querer. O que eu quero? E Buda nos diz: querer correto. Porque se eu faço a escolha do que não é correto de fazer, eu vou arcar com as consequências que vou continuar naquele sofrimento no qual eu não saí. E Buda continua: escolha da crença correta, querer o correto, mas falar o correto. O querer o correto é o seu pensamento. Você começa no seu pensamento. Eu quero. E aí Buda já nos traz o terceiro passo, que é falar correto. Eu já sei disso tudo, mas na hora que eu falo, eu trago ainda na minha reencarnação um linguajar
agressivo, brincadeiras que não são adequadas, palavrões. Não consigo ainda, mas comece. Este é o processo do conhecimento que liberta e a construção do amor. Percebe que é um projeto amplo? Quando nós vamos fazer uma edificação de um prédio, nós precisamos de engenheiro civil, nós precisamos de arquiteto, nós precisamos de vários profissionais, várias tarefas. Então, se as coisas materiais, se todas essas coisas materiais um dia vão desaparecer, e nós que somos espíritos imortais vamos ficar eternos, por que não investir num projeto que sabemos que teremos uma bela construção? Por que não investir? Hoje vamos muito fazer as nossas caminhadas, correr, academia, todos nós. Eu e minha esposa, a gente gosta muito de fazer um pilates, de fazer uma caminhada. Precisa isso. Dou um tempo para cuidar do meu corpo, é preciso, mas um tempo para cuidar do seu espírito. Que o tempo para cuidar do espírito não é só um dia na semana e uma hora na semana. É 24 horas. Todas as horas. E quando, a partir do momento que eu começo com essa proposta do falar correto, o próximo passo que o Buda nos traz, que é o quarto passo, ele fala do agir corretamente. Pensamento, palavra, ação. Agir corretamente. A disciplina, ela vem de dentro, ela não vem de fora. De fora, ela fica por um período, depois acaba. Se está aqui dentro, ela já se envolve. Toda disciplina que vem de fora, se você não internalizar, se você não aceitar, se você não colocar como sendo boa para você, ela vai embora. Então ele coloca, a disciplina vem de dentro para fora. E aí nós vamos, Jesus, quando Jesus nos diz, amai-vos os vossos inimigos, caramba, eu não consigo amar nem a minha companheira que está comigo ainda, eu estou ainda pelejando, como é que eu vou amar o meu inimigo? Ô Jesus, você pegou pesado. Pegou pesado. Amai-vos os vossos inimigos. Caramba. Mas ele está certo? Vocês acham que ele está certo? Sim. Tá, não tá? É bastante desafiador. Amar os vossos inimigos é muito desafiador. Mas é o caminho. É o caminho. E a gente precisa começar a amar os vossos inimigos. Mas não é abraçar. Não. Tem os passos. Jesus nos traz 3 passos. Parece, olha, o cérebro da razão só vê passos, né? 3 passos. Mas é como eu me sinto bem para caminhar conversando com vocês. 3 passos para amar-vos os vossos inimigos. Aí Jesus diz assim: primeiro passo, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Está lá em Mateus. Primeiro passo, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque muitas das vezes a gente fala assim: eu não tenho inimigo. Não fala mal de mim, mas não é meu inimigo não. Orai por ele. Porque às vezes a gente se acha, estou falando eu, né? Amilson. Às vezes o Amilson se acha, não, eu não tenho inimigo.
Mas tem pessoa que eu vi que falou mal de mim. Coitada, você está orando por ela, Deus? Eu não. Começa. Deus, começa a orar por ela. Se essa pessoa está te caluniando, ora por ela. Que eu possa trabalhar dentro de mim. Porque muitas das vezes a gente se acha, estou falando do Amilson, né? Se acha que ele já conquistou muita coisa. Então eu vou irradiar pensamentos bons para aquela pessoa, que me calunia, e dentro de mim continua aquela razão, aquela pedra. Eu tenho que trabalhar dentro de mim, é o primeiro passo. Então, para que eu possa amar os inimigos, eu preciso primeiro, começando a orar por aqueles que me caluniam. Segundo passo, Jesus diz assim: bendizei os que vos maldizem. Aí eu vou começar, quando tiver a oportunidade, e às vezes muitos de nós, né, que tem a oportunidade de fulano que me caluniou, vou aproveitar agora. Agora eu vou falar. Olha, mas fulano, Jesus diz: não. Bendizei, verifique o que aquela pessoa que te calunia, o que ela tem de bom. Se você não consegue enxergar o problema, é você que não está enxergando, porque todos que estão no nosso planeta têm algo de bom, todos. Nós é que não enxergamos. Vou começar a enxergar aquele que fala mal de mim, o que ele tem de bom, e tem. E aí começa a expressar, se tiver a oportunidade, mas que seja verdadeiro. Não é falar por falar, que seja verdadeiro. Fulano tem isso de bom. Não fale que ele tem isso de ruim. Jesus que nos disse: bendizei os que maldizem. Jesus que nos falou. E o terceiro passo? Então, pensamento, palavra, atitude. Jesus diz: fazei o bem aos que vos aborrecem. Jesus deu 3 passos. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Este conhecimento que Jesus nos trouxe nos liberta do sofrimento. A nós mesmos. Que a gente acha que fazer o bem do outro é porque o outro está sendo beneficiado. O outro, muitas das vezes, é um instrumento para que a gente possa evoluir. E quando você faz o bem, é você. Você que vai alcançar um novo patamar dentro de você mesmo. E aí, o 5º passo de Buda: viver corretamente. Não basta apenas uma ação isolada. Eu preciso que a minha vida eu comece a ter ações contínuas. Buda que nos traz. Mas nós vamos 300 anos antes de Jesus, Aristóteles. Aristóteles nos fala sobre a virtude. Virtude. O que ele nos diz sobre a virtude? Aristóteles nos fala: virtude é uma disposição adquirida de fazer o bem. Virtude é uma disposição adquirida de fazer o bem. E se aperfeiçoa com o hábito. Se aperfeiçoa com o hábito, a virtude. Opa! Buda, 600 anos antes de Cristo, nos diz viver corretamente não um ato isolado. Aristóteles nos fala do desenvolvimento da virtude. E aí, vem Amilson de novo com mais passos. 4 passos de Aristóteles. 4 passos. Que todos eles estão se encaixando. Porque Jesus, ele nos traz sempre, e repetidas vezes, e às vezes a gente não consegue conectar, não cria um link que existe com todos esses pensadores do nosso planeta. E o que Aristóteles nos fala sobre a questão de desenvolver a virtude
primeiro passo é o cotidiano. Não precisa estar buscando, viva naturalmente. Naturalmente, viva. Não queira mudar a sua forma de vida para se tornar, para desenvolver virtude. Aonde você está inserido, continua a sua vida. E aí Aristóteles nos fala: o primeiro passo é o cotidiano. O segundo passo, oportunidades. Vivendo naturalmente, eu enxergo a oportunidade. Como que eu vou enxergar a oportunidade? Eu já fiz todas aquelas minhas escolhas. Enxergo as oportunidades. Terceiro passo. A partir do momento que eu enxerguei a oportunidade, eu faço. Muitas das vezes, eu, Amilson, já sabia, tinha um conhecimento, enxerguei a oportunidade e não fiz. Aí passou 5 minutos, puxa, eu tinha que ter feito. Tranquilo, Amilson. Tranquilo. Outras oportunidades vão aparecer. Mas coloca como aprendizado. Você passou por aquela e não fez. Por que você não fez? Eu estava com pressa. Ok, beleza? Outra oportunidade. As oportunidades não vão cessar. Não vão cessar. Esse é o amor divino. Teremos oportunidades sempre. E aí depois ele fala sobre a repetição. Repetir aqueles atos. Repetir aqueles atos. A ciência hoje nos coloca que repetindo um ato com consciência 21 vezes, você desenvolve um hábito. E a partir do momento que você desenvolve um hábito, você faz naturalmente. Se é uma prática do bem, você transformou uma virtude. E aí, passa para outra virtude. Então, Aristóteles nos traz sobre isso. E a doutrina espírita, ela vem pegar todas essas informações. Ciência, filosofia, religião, amplia a nossa condição de compreensão que nós somos, por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui. E o objetivo de todos nós é alcançar a felicidade. Tem outros passos que o Buda nos traz. Ele sabe, ele coloca: procurar dentro da sua vida a lei de vida correta. Estou trabalhando em que hoje? Né? Esse é o 6º passo. O 7º, não se acomodar. Já está bom. Já está bom. Estou tranquilo assim. Não se acomodar. A melhoria, quem conhece gestão empresarial, melhoria contínua, qualidade, melhoria contínua. A doutrina espírita nos traz um processo de melhoria contínua. É nessa encarnação, é desencarnada, é na próxima reencarnação. Eu estar com 63 anos, daqui a pouco com 80, sempre aprendendo, sempre praticando. O último minuto da minha vida, sempre aprendendo, sempre praticando. Não se acomodar. E o 8º, que fala sobre o conhecimento de si mesmo. Então precisamos conhecer a nós mesmos. E aí, só deixar quem quiser, depois, como o nosso irmão falou que da livraria, né? Quem não faz parte, ou quem não tem o livro dos Espíritos, pode até pegar emprestado depois. Tem a pergunta 919 do livro dos Espíritos, que Santo Agostinho, um desses missionários que trabalhou na revelação da doutrina espírita, ele nos diz, né, que para que a gente possa se libertar desse sofrimento, nós temos que conhecer a nós mesmos.
E como conhecermos a nós mesmos? Resumindo, Santo Agostinho nos diz: fazei como eu fazia quando estava encarnado. Durante a noite, ao deitar, eu fazia a minha reflexão sobre o meu dia. O que eu fiz de bem, o que eu deixei de fazer de bem e o que eu fiz de mal. E começo a me replanejar para o dia seguinte. Esse é um exercício que nós precisamos estar trabalhando continuamente, vivendo naturalmente, sem estresse. Minha esposa está me ajudando bastante na minha ansiedade, ela me segura, calma, Deus, né? A gente quando vai caminhar, ela me segura, calma. Então, para a gente viver com leveza, não parar. Então, depois desse 8º passo, né, o que nos traz aqui, eu vou fazer uma leitura de um livro, um pedaço de um livro, que fecha para mim, porque é o meu momento. Eu não recomendo para quem está iniciando na doutrina espírita ler esse livro, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Ele tem informações muito técnicas e para aqueles que têm um conhecimento da área médica. Então, o que a gente fala lá na nossa casa, é importante primeiro que aqueles que estão ingressando participar dos estudos iniciais da doutrina. O Márcio até me falou aqui que a casa tem vários estudos básicos, né? E nós lá falamos das obras básicas. Então, as obras básicas que Kardec nos traz, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, nós temos o Céu e o Inferno, temos também a Gênese, são 5. Temos mais um, que é Obras Póstumas. Então, essas são as obras básicas. E tem as obras complementares. Particularmente, eu sou uma pessoa que gosta muito das obras de André Luiz. Mas esse livro, Evolução em Dois Mundos, para dizer a verdade para vocês, eu estou lendo pela 3ª vez e não entendi a metade ainda, né? Mas, como eu sou insistente, e a gente já fez um estudo na nossa casa, ele é um livro para mim que aconteceu hoje. Eu estou lendo ele novamente e eu estou estudando esse tema para trazer para vocês já faz um tempo, né? Então, quando o Márcio me convidou, falei, então, passei o tema para ele, eu falei, comecei a estudar. E hoje, eu faço sempre a leitura de manhã a gente está com a cabeça fresquinha, né? Então, quando acordo, eu gosto de uma das primeiras coisas fazer é fazer uma leitura que me agrada, que me atrai. E essa está ainda me agradando, eu estou numa parte. E aí, eu vou fazer a leitura só para fechar. Não vou fazer comentário nenhum, mas é uma reflexão para que a gente possa trazer a nossa vida. E ele fechou para mim esse tema: conhecimento que liberta e o amor que edifica. E André Luiz nos traz assim: à medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão convertera-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Conduzindo-se então de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe nesse despertamento que, além das operações vulgares da nutrição e da reprodução, da vigília, está acordado, e do repouso, está dormindo, estímulos interiores inelutáveis, trabalhou-lhe o âmago do ser, plasmando-lhe
o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo a aquisição do conhecimento, em que a intuição se amplia segundo as aquisições do conhecimento, e que a afetividade se converte em amor, a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. André Luiz, muito obrigado.